Se calhar começar por dizer que não sei o que é que é dizer sobre o canto alentejano, porque eu não sou alentejano, sou da Serra da Estrela e uma coisa importante para perceber é que só pode apreciar bem as diferentes manifestações de cultura de outra região ou de outros povos se a pessoa estiver bem enraizada. Agora, eu que vivi em Manteiga só até aos 10 anos e depois passei para estudar e tal, que ligações ou que enraizamento é que me ficou? Fundamentalmente só o que vivi e absorvi até aos 10 anos e pelos contactos esporádicos que depois fui tendo. Para nós, quando ouvíamos até essa idade, ou até os anos 40, ao fim da guerra, falar no canto alentejano e no Alentejo, na região da Beira, como é? A região da Beira, qualquer coisa que vinha do Alentejo era comunista. Quanto proibida, era pecado. A primeira vez que me lembro de ter ouvido assim o canto alentejano numa rodinha, já no Tasca, surpreendentemente foi na guerra. Estava como capelão militar numa zona de 100%, passei para uma mais calma e apareceram companhias de outros batalhões onde eu tinha que ir. Um dia que cheguei muito cansado e não conhecia ninguém, um grupo chegou ao pé de mim depois de jantar e disse: venha ali ouvir os alentejanos. E depois o primeiro contacto com o canto alentejano foi por aí. Foi com um grupo de militares, 2 ou 3 do Alentejo, que juntaram mais 2 ou 3, e como inventaram, por exemplo, era na zona de Uniaça, o cancioneiro de Uniaça, aqueles com uma viola cantaram ali umas alentejanas que já não faço ideia o que é, só me apercebi aquela sensação que tive depois, anos depois, nos anos 80 já, em Serpa, quando estavam desestruturados os grupos, a festa do Altinho, foi a primeira vez que recuperaram, depois do 25 de Abril, a festa do Altinho. Está-se a referir a São Gens. A São Gens, sim. O Altinho em Serpa, não é? A Senhora de Guadalupe. Senhora de Guadalupe. Parece que tem vários nomes para as pessoas perceberem. Quando chegou a procissão da véspera e trouxeram a Nossa Senhora até à praça do município, não sei se era para uma Praça igreja. da República, talvez. Sim. Na Praça da República, só sei que aquilo era uma multidão de gente sem organização, portanto, uma multidão. E o que me apercebi é que, a partir de certa altura, bastava 2 ou 3, um grupo, começar uma moda e às tantas aquilo era a multidão inteira a cantar, e foi daí que nasceu aquela expressão que eu acho que era original, mas que para mim tem significado, em que me apareceu o canto alentejano como a voz do ventre da terra. A terra diz que fala e os astros e as estrelas falam, mas se não houver gente que as ouça, se não houver pessoas, não fala nada. Não, se não se percebe a linguagem. Agora, a terra tem necessidade de falar. A maneira como uma praça inteira canta uma melodia que se calhar um interpreta à sua maneira, mas descobrem uma maneira de aquilo ser um grito coletivo, deixou-me completamente arrasado e emocionado. Como é que é possível, sem ensaio, sem estar combinado, uma multidão inteira cantar de maneira que faz
faz tremer o chão, nitidamente faz sentir a vibração telúrica, como diz o Torga, mostra a voz, aquilo que a terra queria dizer, e sem se perceberem muito bem as palavras nem nada, ouve-se. Portanto, eu não sou alentejano, não tenho muito que dar sentença sobre o que é ou o que não é o canto, ou que regras é que deve seguir, mas este enraizamento, esta maneira quase sofisticada como muitos alentejanos sabem interpretar o canto e respiram, ninguém lhes ensinou, se calhar como os cantores de ópera e tal, que têm que aprender, que têm que encher a barriga de ar para depois sair bem. Os bebés, quando gritam e quando falam, também não aprenderam e conseguem se expressar e enchem a barriga de ar para a poder projetar. Parece que os bons cantores alentejanos, sem precisarem de escola, nem precisarem de grandes treinos técnicos, sabem cantar. Foi outra coisa que me impressionou. Os homens a cantar na minha região, no meu tempo, só vedetas da rádio, se era em algum espetáculo, é que os homens cantavam. O homem cantar na rua ou na taberna, ou era bêbado ou tinha assim qualquer anormalidade. Aqui, sobretudo na época em que eu vi, eram os homens a cantar e sem preconceito, sem... cantam, porque juntam-se 2 ou 3 numa taberna, vamos lá cantar esta moda, e sai qualquer coisa, ou a propósito ou não, do que estava a fazer, do que estava a conversar, daquilo que viveram durante o dia. Bom, no Sou Alentejano tenho uma maneira, cada vez que encontro os grupos, ou tenho certa vontade com alguns grupos, eu passei a dizer que o canto alentejano tem uma força de tal maneira coletiva que se o canto alentejano quer aparecer como as vedetas da televisão ou de palco, acho que vão perder a raiz e a identidade. Experiências. Uma festa que fizemos com as escolas secundárias em Beja, em que foi um grupo coral. Em que anos é que foi? Anos 80, 86, 85. Eu pedi ao grupo para ver se podia demonstrar que, atravessando a sala e cantando no meio da sala, é que mostravam o que seria verdadeiramente o canto. Na altura em que o grupo ia atuar, tínhamos combinado, assim, superficialmente, esta ideia, mas fui chamado para resolver um problema. E quando cheguei, o grupo estava orgulhosamente e como é que se diz? Importantemente satisfeito no palco, à espera que os microfones ligassem e tal. Pronto, encolhi os ombros, as pessoas gostaram, apareceu o canto alentejano no meio de uma festa que era poesia, música e movimento, portanto metia teatro, metia poesia, metia Aleixo, metia Fernando Pessoa, metia os poetas populares, metia os poetas eruditos, para mostrar que o canto era alguma coisa diferente, falhou. Depois outra que me ficou na memória é um grupo instrumental que se dedicava ao canto e às recolhas. Um dos dirigentes do grupo, acho que tentou transmitir-me a ideia que
as modas, a música popular não tem autores, não tem dono. Se o nosso grupo recolher uma coisa original e a gravar e a registar, passa a ter dono. Portanto, o povo e as raízes parece que é preciso apagá-las, porque as coisas depois só têm importância quando têm donos ou quando têm autores que se podem registar. Quando se tornam propriedade. O povo que as criou não tem importância nenhuma. Mas, portanto, as letras do canto alentejano falam essencialmente da planície, não é? Das condições de trabalho. Das nuvens que andam no ar. Exato. Sou devedor à terra. Já agora podemos também voltar aí. Quem é que terá inventado que eu sou devedor à terra, a terra me está devendo, a terra paga-me em vida, vai-me sustentando, eu pago à terra morrendo. Como normalmente se faz uma elisão e se metem uns sons, o pessoal passou a cantar, como infelizmente aconteceu em Paris na apresentação do Cante. O vocalista fez questão de pronunciar muito bem: eu pago à terra em morrendo. No tiro nem acrescenta nada, basta-lhe meter o em como elisão e, na minha maneira de ver, modesta, respeitável e discutível, que eu costumo dizer merda opinião, MRD, não tem nada de insulto mesmo. O pessoal, não sei, interiorizou se calhar a maneira de pensar e de agir à portuguesa, ou à grega, que agora fica mais visível. O pagar e o morrer o mais tarde que puder ser. A terra vai-me sustentando. E eu logo pago em morrendo, metem-me na terra que ele vou apodrecer e fica a dívida paga. Um homem, na tasca do Mazaruco, no Penedo Gordo, em Beja, anos 80, quando eu lhe disse os versos desta moda, que acabava em morrendo, que é como eu tinha ouvido, o homem disse: eu venho agora de cima do trator, lá do campo, eu pago à terra todos os dias, ceifando, moendo, suando, cavando, ali cocoirão todos os dias. Portanto, à medida que a terra me sustenta e me dá vida, eu vou pagando. Eu vou pagando dia a dia, hora a hora, até para ter o pãozinho em casa, preciso de amochar ali. Quando morrerem, os que cá ficarem que paguem. Está pago. A vida dura de campo que eu levei, eu fui investigar, agora na net com estes meios modernos, o Adriano Correia de Oliveira tem uns versos, acho que não tem diretamente a ver, não sei se é Balada de Coimbra, em que usa o mesmo verso: eu pago à terra morrendo. E este morrendo pode significar levantando-me, indo para o campo a quilómetros de distância, voltando do campo, mondando, ceifando, lavrando. Este morrendo é o preço que eu estou pagando em vida, todos os dias, em vida, ali pior que aos bancos. O José Rabassa Gaspar veio de Manteigas para o Alentejo e tem dedicado muito da sua vida a trabalhos de investigação sobre o Alentejo. Tem vários livros publicados e uma questão que lhe colocava é a seguinte: relativamente ao cante alentejano, recentemente considerado património cultural e material da humanidade, como é que, em seu entender, este valioso património pode ser preservado e conservado? Isto, a vinda da Serra para o Alentejo tem uma volta muito grande, não é? Porque passa pela Serra, passa por a Beira Baixa,
passa pela guerra colonial e África, passa pela imigração na Alemanha, passa um bocadinho pela imigração da maior cidade portuguesa, que eram os imigrantes em Paris, pelo menos era a segunda, 500, 1000 pelo menos, para o milhão que tinha Lisboa. E uma coisa que uma vez um amigo me observou é que, tu quando chegas a uma terra, na Covilhã, em Loriga, no Ferro, onde trabalhei, em África, a primeira preocupação era perceber onde é que estava, ver as tradições, as pessoas, como é que viviam, para depois ver se podia fazer alguma coisa. Quando vim parar ao Alentejo, depois destas voltas todas, a minha preocupação como professor de português em Beja era, como fui dar logo a literatura medieval para os alunos que iam fazer exame, foi a primeira vez que apareceu o 12º ano, o que me informaram é que a maior parte dos alunos na poesia medieval, nas métricas, nas rimas, nas estrofes, perdiam-se, enganavam-se, não sabiam o que vinham nos livros, portanto, chumbavam. Quando eu perguntei aos alunos se sabiam alguma coisa do canto alentejano e das modas, toda a gente sabe. Toda a gente sabe modas alentejanas. Até se toda a gente sabe modas alentejanas, vocês sabem o essencial das findas, das rimas, dos jogos de palavras, dos decassílabos, das sétimas. Sabem isto tudo. Agora, é só depois perceber e aplicar, não é? E aplicar com a linguagem que os senhores eruditos e das universidades inventaram, que aquilo tem nomes adequados. Mas o conhecimento profundo do que é uma quadra, já lá está, não é? Do que é, está perfeitamente assimilada. Portanto, tem que interiorizar o que sabem e depois tentar, tentar dar resposta aos que nos vêm fazer o exame, se a gente sabe mostrar aquilo que sabe com as palavras que eles querem. Eu tenho a impressão que foi isto que aconteceu com a candidatura do Kant, que na primeira fase, se calhar a Comissão sabia e queria o que queria para apresentar o Kant como património material, mas não correspondia. As primeiras pessoas que foram ver aquilo não dava. Faltava um filme, faltavam uns diaporamas, faltavam umas ligações à net, como se o Kant tivesse nascido na net ou nas teorias lá do senhor da Unesco. Eu não tenho nada contra os senhores da Unesco, não sei quem são, não sei que se querem, que cultura e que bases têm para vir perguntar aos alentejanos qual é o valor que eles dão ao Kant. Se os alentejanos não dão valor às suas raízes, ao seu Kant, os outros também não vão perceber o que é. Pronto, por exemplo, em 85, no primeiro congresso do Alentejo, eu estava há 4, 5 anos. Foi feito em Beja, não é? Em Évora. Em Évora. Na Universidade de Évora. Dava assim um certo estatuto. O primeiro congresso sobre o Alentejo, vamos lá estudar o que é importante para o Alentejo e para o desenvolvimento. O Velez, ou o Revés, que estava na direção do Diário do Alentejo, se calhar já tinha ouvido falar mal de mim, e que para aprender poesia eu dizia aos alunos que precisavam de aprender ou recordar o que tinham aprendido do Kant. Quando eles me diziam, aquilo que a minha avó sabe e que os meus avós sabem, não é para a escola, a gente vai para a escola para se tirar do campo.
para se tirar da vida do campo, que é muito dura e tal.